Durante quase 2 milênios, os historiadores têm atribuído a Nero, o imperador romano que assumiu o poder em 54 d.C., diversas características distintas. Segundo relatos de vários cronistas, esse jovem líder ordenou o assassinato da sua mãe Agripina, assim como também o das 2 esposas que teve, Cláudia Otávia e Popéia Sabina. Além disso, Nero enfrentou acusações de ser responsável pelo grande incêndio de Roma, um evento que resultou na destruição significativa da cidade ao longo de 9 dias. Sua reputação também é marcada por sua implacável perseguição aos cristãos, e seu nome se tornou sinônimo de decadência devido a alegadas práticas sexuais indulgentes, comportamentos extravagantes e excessivos. No entanto, existe a possibilidade de que todas essas acusações sejam exageradas ou até mesmo fabricadas. Pesquisas recentes indicam que Nero, na verdade, pode não ter sido tão horrível quanto se acreditava. Esse aspecto menos conhecido do imperador está sendo revelado em uma exposição no Museu British, em Londres, intitulada como Nero, o homem por trás do mito, que questiona a reputação infame do imperador. Com apenas 16 anos de idade, Nero assumiu o cargo de 5º imperador de Roma. Sua ascensão ao poder foi acompanhada por um grande entusiasmo popular e altas expectativas, com a esperança de que ele inauguraria uma nova era de prosperidade. Apesar da sua falta de experiência, esse jovem líder implementou políticas que o tornariam bastante popular. Entre as suas principais conquistas estavam amplas medidas administrativas, incluindo reformas fiscais e monetárias, além de grandes projetos de construção. Ele também melhorou o sistema de fornecimento de alimentos em Roma e distribuiu moedas para o povo, o que fez com que as pessoas acreditassem que ele se importava com suas necessidades. De acordo com a exposição que está no museu, a sua imagem era tão admirada que seu estilo de cabelo se tornou uma moda e seu rosto foi gravado em grafites em várias regiões do Império. De acordo com a exposição, as evidências sugerem que Nero era adorado pelo povo, o que contrasta com a imagem negativa criada por escritores antigos hostis após a morte de Nero. No entanto, apesar do apoio popular, muitas das políticas de Nero desagradavam a elite e os mais ricos. Isso, em parte, explica porque ele adquiriu uma fama tão ruim. Na verdade, a maior parte do que se sabe sobre Nero vem de 3 historiadores, Tácio, Cassiodil e Suetônio, todos eles pertencentes às mais altas classes políticas e claramente opositores do governo de Nero. Nero foi o primeiro imperador a se apresentar publicamente em um palco. Desde a sua infância, ele recebeu aulas de música e tinha uma paixão pelas corridas de bigas, um esporte amplamente popular na Grécia e na Roma antiga. O imperador também era fascinado pelas lutas de gladiadores. Dessa forma, proporcionar espetáculos e oferecer entretenimento de várias formas ao povo era um elemento crucial em seu império. Essas atividades, sem dúvida, contribuíram para sua crescente popularidade, o que possivelmente o auxiliou na conquista do apoio para suas iniciativas políticas. No entanto, mais uma vez, esse aspecto artístico também atraiu duras críticas, especialmente por parte do Senado e da elite. Posteriormente, mesmo após a sua morte, a imagem de Nero como um artista equivocado continuou a prevalecer. Conforme a exposição que está no museu, nos primeiros anos do reinado de Nero, sua mãe Agripina, uma mulher com notáveis habilidades políticas, desempenhou um papel significativo, exercendo forte influência nas tomadas de decisões e atuando quase sempre como uma grande governante conjunta. No entanto, essa dinâmica gerou tensões entre mãe e filho, levando Nero a querer se livrar dela. Isso ocorreu em uma sociedade fortemente patriarcal, onde o poder exercido por uma mulher não era bem visto. O político e historiador Tácito, por exemplo, desprezava Nero por ser governado por uma mulher, e eles até foram acusados de envolvimento em incesto. A evolução da relação entre Nero e Agripina é ilustrada pelas representações em 3 moedas de ouro emitidas na época. Logo após a ascensão de Nero, uma moeda retratava os dois em perfis voltados um para o outro, quase nariz com nariz. Um ano depois, uma segunda moeda foi cunhada, mostrando Nero e sua mãe lado a lado.
Por fim, em uma terceira moeda, Agripina desaparece completamente, sendo omitida da representação. Por volta do ano 59 d.C., Agripina, que já havia sido afastada do palácio, faleceu e Nero foi apontado como responsável pela sua morte. O imperador justificou o ocorrido, alegando que a sua mãe planejava assassiná-lo. Nero realmente teve envolvimento na morte da sua mãe, isso é certo. No entanto, não é possível saber o verdadeiro motivo da sua morte. É provável que houvesse um elemento político envolvido, mas não se pode afirmar com certeza. A primeira esposa de Nero, Cláudia Otávia, também desempenhou um papel crucial em sua ascensão ao poder. No entanto, o amor entre eles durou apenas alguns anos. Por volta de 62 d.C., Cláudia Otávia, que era muito popular na cidade, também foi executada após ser banida. Há rumores de que Nero a acusou de adultério na época, mas esses rumores foram questionados. Logo após, o imperador Nero se casou com Popéia Sabina, que engravidou de uma menina, mas ambos acabaram morrendo no parto, e mais uma vez, Nero foi acusado de ser o responsável. Porém, a ideia de que Nero tenha assassinado a sua segunda esposa parece extremamente improvável, pois a história de que ele tenha chutado a sua barriga soa bastante falsa. Um dos mitos mais significativos relacionados à história de Nero diz respeito ao grande incêndio de Roma, ocorrido em julho de 64 d.C., apenas 3 meses antes de completar uma década no poder. Os incêndios eram comuns naquela época, porém o grande incêndio de Roma, em julho de 64, foi de uma escala sem precedentes. Durante 9 dias, as chamas consumiram impiedosamente tudo em seu caminho, atravessando a cidade de Roma de um lado a outro. A alta densidade populacional e as precárias condições de habitação transformaram esse incêndio em uma catástrofe devastadora. Os críticos de Nero garantiram que ele fosse responsabilizado pela tragédia, contribuindo para consolidar a sua má reputação. Não só alegaram que ele foi o responsável por iniciar o incêndio, mas também propagaram a história de que ele tocava sua lira enquanto Roma ardia em chamas. No entanto, pesquisadores modernos afirmam que essas acusações são claramente absurdas, já que esses instrumentos nem sequer existiam até o século XVI. O imperador Nero nem sequer estava em Roma naquele momento, e ao saber do incêndio, ele correu para a cidade. Na tentativa de se defender das acusações, Nero culpou os cristãos pelo incêndio e ordenou uma brutal perseguição contra eles, resultando em uma perseguição em massa. Essa decisão o tornou conhecido como um dos maiores e mais implacáveis perseguidores de cristãos da história. No entanto, até mesmo o papel de Nero nesse evento é motivo de controvérsia, e alguns historiadores argumentam que a sua participação tenha sido exagerada. Após o incêndio devastar completamente 3 distritos de Roma e deixar outros 7 em destroços, Nero enfrentou o desafio de reconstruir a cidade e o fez por meio de um ambicioso plano. Segundo a exposição do museu, a restauração da cidade foi amplamente aclamada, devido à capacidade de embelezar a capital do Império. Uma das realizações mais significativas foi a construção da Domus Aurea, a Casa Dourada, um magnífico palácio que se estendia por aproximadamente 50 hectares. O projeto incluía requintadas incrustações de ouro, pedras preciosas e marfim, simbolizando um espaço adequado para o poderoso imperador. Com sua arquitetura revolucionária e decoração luxuosa, a nova residência imperial serviu de inspiração para outras mansões e vilas aristocráticas, onde foram erguidas estruturas destinadas ao entretenimento dos romanos. No entanto, a Casa Dourada não foi concluída antes da morte de Nero e enfrentou amplas críticas por parte de seus oponentes políticos, que questionavam seus gastos pelo luxo e extravagância. Além dessa grandiosa obra imperial, Nero também demonstrou interesse particular em projetos de engenharia moderna e arquitetura inovadora. Ele construiu anfiteatros, mercados de alimentos, habitações para os afetados pelo incêndio e até mesmo termas públicas. Infelizmente, muitas dessas realizações foram posteriormente destruídas. Se isso não tivesse acontecido, essas realizações teriam sido seu grande legado.
Depois do imperador Augusto, ninguém transformou Roma tanto quanto Nero. O imperador construiu estruturas verdadeiramente incríveis, mas infelizmente elas só restaram eternizadas em moedas ou descrições. Nero assumiu o controle de um império em um período marcado por crescentes tensões com seus rivais. Para alguns historiadores, a maneira como ele enfrentou esses conflitos é considerado um de seus principais legados. De acordo com a exposição do British Museum, ele adotou uma abordagem que combinava força militar com diplomacia, ao mesmo tempo que se apresentava como um líder forte e protetor do império. Um exemplo notável é a situação envolvendo o Império Parta e o controle da Armênia. Após anos de conflitos armados, Nero conseguiu resolver o problema por meio de negociações diplomáticas. Ele permitiu que o príncipe parta, Tirídates, governasse a Armênia, mas somente se ele recebesse a coroa de um imperador romano. E assim aconteceu. No ano de 66 d.C., Nero coroou Tirídates como rei da Armênia, em uma cerimônia notavelmente bem-sucedida, que estabeleceu uma longa paz entre Roma e Pártia, uma região histórica do nordeste do atual Irã. O imperador Nero assumiu o governo em um momento de grande tensão dentro do Império Romano, com muitos conflitos ocorrendo, e teve que enfrentar essa situação, e ele fez isso encontrando soluções diplomáticas, e é por isso que seu legado inclui a ênfase da diplomacia em vez da guerra. Porém, após a morte de Nero, começou a circular uma versão diferente dos eventos. O historiador Suetônio afirmou que a atitude de Nero foi, em última análise, uma humilhação para os romanos. No entanto, de acordo com as pesquisas dos historiadores, o imperador Nero atendeu às expectativas do seu povo em questões militares. Apesar da sua popularidade, a elite sempre nutriu aversão por ele e sentia-se constantemente ameaçada por suas políticas. As conspirações contra o imperador Nero aumentaram ao longo dos anos, culminando com o Senado declarando-o como inimigo do Estado. No final, ele não teve outra opção senão tirar a própria vida. Dessa forma, em 68 d.C., aos 30 anos, Nero faleceu, marcando o fim da dinastia Júlio-Claudiana. Sua popularidade persistiu após a sua morte, alimentando profecias que falavam do seu retorno, com vários falsos Neros aparecendo e ganhando apoio popular.